meus bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui para falar sobre o Ogã, ou Ouã. E estamos aqui com a excelentíssima presença de Juliana Couto. Olá, Juju, tudo bem? Oi, tudo bom, gente? Tudo jóia, Stephanie? Tudo ótimo. Se Tudo apresenta pra bom? gente. Tá, me apresento. Então, eu sou Juju Couto, né? Eu sou VAT dentro do Kerseyle, que é um grupo druida, né? A qual eu sou cofundadora. Meu nome druídico é Aiduan, né? Significa chama. Algumas pessoas assumem nomes druídicos, outras não. Dentro do clã tem esse costume, porque o nosso clã vem de um outro grupo chamado Ramo de Carvalho, né? Que é uma ordem druídica. Como ordem, eles têm várias clareirinhas. E a nossa clareirinha começou a ficar muito independente, entrou na adolescência. E aí a gente criou o nosso grupo, mas sempre, né, com um contato muito próximo lá do nosso pessoal do ramo de Carvalho. Então eu estudo já druidismo até antes do ramo de Carvalho. Eu comecei a estudar com o Cláudio Crow há uns anos atrás, há uns aninhos, assim, coisa de 20 anos atrás, e tô nessa lida, né, que dentro do druidismo eu encontrei a minha casa, o meu lar. Morei um tempo na Irlanda, pensando por que é que eu voltei, mas enfim. E é isso, ó. A minha vida é praticamente a minha espiritualidade, né? Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Então a gente está E, sempre aí nessa vivência. e conta pra gente o que é o Ogã. Então, vamos lá. O Oan, né? Na verdade, Ogan também não está errado, Ogan não está errado, mas a pronúncia mesmo que se tem na Irlanda é Oan, né? Até depois que eu entendi que Ogan, né, é uma, como é que fala? É um cargo sacerdotal dentro da Umbanda e do Candomblé. Aí que Sim, eu falo Oan. E às vezes eu falava de Ogan, ela assim, mas você não é druida? Eu sou. Mas você não é de Umbanda? Eu, é? Não sei. Aí que eu fui me tocar, eu falei, nossa, olha só a proximidade dos nomes e não tem uma coisa a ver com a outra, né? Mas não então eu tem acabo mesmo. pronunciando Owen justamente para dar uma quebra, né? Uma diferenciação. O Owen, ele aparece na Irlanda, né, como um alfabeto para uma tentativa, né? É uma das especulações de aproximação com o alfabeto latino, tá? Tanto é que nós temos 4 famílias principais no Oa, e depois de algum tempo se descobre uma outra, é acrescida uma outra, que é a 5ª família, que a gente chama de Forfeda, tá? E hoje em dia não, né? Isso já tem uns anos, já se trabalha e tem alguns inscritos dentro dentro dos textos irlandeses, né, que dão indícios do Owen ser também um oráculo. Hoje, basicamente, todo mundo que estuda Owen o estuda para oráculo e não para um alfabeto, né? E aí, como eu falei, tem várias informações e elucubrações sobre, né? Para você ter uma ideia, tem algumas teses dentro da Irlanda, porque o cristianismo na Irlanda é um cristianismo muito místico, e ele se fundiu muito a cultura druida, né? Na verdade, eles não conseguiam desassociar o druidismo de jeito nenhum e o culto dos deuses do cristianismo. Tanto que a deusa E Brigitte, se eu não me engano, a deusa Brigitte virou uma santa, né? isso, Brígide Tem acaba sendo uma igrejas. santa. Exatamente. E tanto é tão forte, que dentro da Irlanda, Santa Brígide é madrinha de Cristo, tá? Como é que o cara saiu lá da Judéia para cá, eu não sei. Mas ela é madrinha de Entendi. Cristo, tá? E tu fala que não naquela Irlanda que é quase xingar a mãe dos irlandeses.
Enfim, e aí por conta disso, dessa interpolação toda, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma das teses do Owen como uma das línguas faladas na Torre de Babel, tá? E que tinha lá um representante irlandês na Torre de Babel, ok? E que trouxe o Owen para a Irlanda, porque foi a palavra que ele escutou lá, tá? Para você ver como é uma mistureba. Mas o que nós temos de concreto? Vamos falar com o concreto, né? A gente tem a primeira informação do Owen no livro de Belmont, que é um livro de crônicas e informações sobre a Irlanda, né? Belmont é um lugar dentro da Irlanda, e data do ano 600, tá? Depois de Cristo. Então, estamos aí falando do século VII, Idade Média, então, assim, é a primeira vez que se tem informação do Owen é nessa época. Agora, você tem a outra origem do Owen, que é a origem através de Ogma, que é um deus celta, é um deus da Tuatha-Dé-Danann, né, dos deuses celtas, da época de ouro dos deuses celtas, e de Ogma é dito que ele é o pai e a mãe do Owen, porque a mão seria o pai e a faca que ele entalha, né, numa bétula. Os primeiros Owens são bétulas entalhados numa própria bétula, tá? E isso foi feito para um aviso, porque a esposa de Llr corria perigo. Então ele faz isso, o Ogma, para avisar o Llr. E a partir daí ele cria o resto dos Owens, tá? Então, por exemplo, para mim, independente do que o acadêmico fala, das loucuras cristãs no meio da história irlandesa, a minha percepção é a criação do Ogan é divina e é feita por Ogma, né? Mas aí cada um tem a sua visão dentro do druidismo. E eu percebi, né, estudando, que cada pecinha do Oan, ele representa uma árvore, né? Explica para a gente melhor essa sacralidade das árvores, como que funciona mais ou menos isso. Entendi. Então, falar da sacralidade da árvore é falar da paisagem sagrada, tá? Não é só a árvore era sagrada para os celtas, né? Mas tampouco os celtas são os abraçadores de árvore e Greenpeace da Idade do Bronze, não é isso. O que acontece é assim, os celtas, eles estavam inseridos dentro do seu mundo, eles viam o mundo inteiro como sagrado, como parte dos deuses. E que, na verdade, é o que a gente devia ter hoje e nós não temos, né? Os humanos, a nossa sociedade, nós nos vemos a parte do mundo, né? Tanto é que a gente não se refere a nós mesmos como animais ou como natureza, né? Geralmente é feito isso só em estudos científicos, acadêmicos, mas nós mesmos, como sociedade, como comunidade, a gente acaba não tendo essa percepção, né? Tanto é que, não sei você, né? Eu, por exemplo, dessa pandemia já tô louca surtada, porque um dos meus refúgios principais é Paranapiacaba, e eu tô aqui 120 dias sem ver Paranapiacaba. E aí eu falo às vezes pro meu marido, eu falo, gente, não aguento mais, eu preciso ver mato, eu preciso ver natureza, eu preciso ver cachoeira, água caindo, né? Eu preciso ir me encontrar com eu, com a terra. E aí, às vezes, eu falo essas coisas, depois eu falo, puta, né? Olha como a gente é desconectado, mesmo nós que estudamos, que temos essa questão de religiosidades da terra, não só o druidismo, mas a Wicca, o xamanismo, enfim, essa gama, né, de religiões que trazem isso de volta. Eu falo, porra, 20 anos nessa indústria vital e eu ainda caio nessa esparrela. Eu falo assim, eu tô na natureza, é uma selva de pedra, mas eu tô na natureza, eu tô inserida, né, no meu contexto. Então, o que acontecia? Eles tinham essa consciência, eles tinham essa essência
de ser e estar dentro do todo e fazer parte do todo, não como algo superior, né, ou inferior, ou desassociado. É que hoje a gente se vê como desassociado. Eu acredito que isso vem das questões, né, de quando a igreja assume que ele coloca o homem acima de tudo e de todos e blá blá blá, né? Só não está acima de Deus e das potestades divinas, mas ele se põe acima de tudo, né? Dominai as plantas e os animais da terra, não é isso que está na Bíblia? Se não é exatamente isso, é por aí. Então, eu queria essa desassociação. Então, a sacralidade das árvores é a sacralidade do todo, é a sacralidade da natureza, do rio, dos animais, do céu acima, terra abaixo, mar à volta, né? Os celtas viam o mundo de uma forma tripartida, e tanto é que eles falam que os celtas só tinham o medo do céu cair sobre a cabeça, a terra abrir e nos engolir, e o mar transbordar e nos afogar. Tal era o respeito com o todo, com o que a gente hoje chama de natureza, né? Mas que para eles era completamente cabível, eles estavam inseridos dentro daquilo. Então é nessa pegada, entende? Eu li, né? Eu tô falando com o Beloesos, aliás, em breve traremos Beloesos aqui no canal. Ó, nossa! Filha, eu vou te falar que você conseguiu uma proeza, porque eu estava conversando com o Darta, né? Aí ele fez assim para mim: tu não sabe quem a Stephanie conseguiu? Eu falei: quem? Gente, Darta é o D'Artagnan, tá? Que deu uma entrevista pra gente. D'Artagnan deu uma entrevista anterior à minha, acho. Eu falei: não, é o quê? Duas, anterior à sua. Duas? Ah, porque tem a Ju porque também, teve a né? Ju. Verdade. E aí, então, essa menina, ó, essa Stephanie tá rebanhando todos os druidas. Todos os druidas pro canal, para falar no canal. Não, e gente de, muita qualidade, né? Tudo bem, sendo um pouco modesta aqui. Mas, Darta é sensacional, a Ju, maravilhosa com o canal dela do Chamado de Morrigan. E sigam o também. Hã? Depois eu deixo você fazer seu merchan, tá? Eu já deixo você fazer. Calma aí, eu só seguro um pouquinho. Então, não, eu ia falar, e o Belô também, então, sensacional. E o Beloesos, ele me fez ler um livro, porque eu tô estudando com ele, então, que ele fala dos quatro, chama o Oráculo das Quatro Árvores, que ele só abrange as quatro árvores principais. Nossa, e cortou, Cortou? Cortou. Agora fala, agora voltou. Tinha dado uma travadinha. Então, onde ele fala, as quatro árvores, chama-se Ogã das Quatro Árvores. Certo. Que são as quatro árvores principais. E eu queria te perguntar, não sei se você vai saber me responder. Se não souber, vou fazer essa pergunta de novo pelo Ezo. Para ele. Por que essas quatro árvores são as principais? Mesmo na família do Oan, são as mesmas quatro árvores, que é a bétula, o espinheiro branco. Certo. Vai me corrigir se eu estiver errado. Não, tá certo. É bétula, ruate, espinheiro branco. E o... São quatro, né? Aí tem o pinheiro. Não. Pinheiro. É a primeira de cada família do Oan? Isso. Tá, então é a videira. Isso, videira. E o pinheiro, né? Que o pinheiro, Eu só esqueci da videira. Então, eu não vejo, lógico, que todas elas têm uma função importante dentro da espiritualidade celta, uma vez que elas são as primeiras de cada família, tá?
que acontece assim, as famílias do Oan, né, sim, são 4, que nem eu falei, e posteriormente foi colocada a quinta, né? Cada família é formada por 5 árvores, e cada árvore vai ter uma função dentro do Oan, tá? Eu não conheço esse livro que o Belo te passou, inclusive depois eu vou pedir para ler, né? Mas Pede, assim, muito bom. eu vejo como principal porque elas são as primeiras de cada família, a primeira de cada Aikme. Então, ela puxa a energia da família como um todo, tá? Mas aí vai muito de quem está trabalhando o Oan e como trabalha, porque assim, não existe algo padronizado, tá? No sentido, todos os druidas fazem assim, fazem assado, não tem, tá? Então, cada um, na verdade, lida com o Oan, com as energias e com o entendimento de uma forma, de acordo com o seu clã ou de acordo com consigo mesmo, né? Eu falo porque eu tenho no meu clã 3 pessoas que tiram Oan, tá? E nem sempre nós 3 concordamos. A gente faz estudos constantes, né? E muitas vezes, assim, a gente tem uma leitura diferente de cada feed, né? Porque ele vai muito de como você se relaciona com as árvores. Significa que o meu oráculo está errado em relação aos meus colegas? Ou o que o meu está certo em relação aos meus colegas? Não, entendeu? São só formas diferentes de ver. Você pode jogar tarô com 10 mil pessoas. Cada uma vai jogar de um jeito, vai ter o seu entendimento, mas aquilo que você precisa saber, você vai saber. Né? E mais uma pergunta que eu queria Desculpa te a fazer. invasão aqui, é que a minha filhinha de 4 anos tá rodando. Não tem problema. Mais uma pergunta que eu queria te fazer. Meu marido mandou ela pôr a mesa e ela veio trazer o garfo e a faca para mim. Que bonitinha! Participação especial. Participação especial. A quarta pergunta que eu queria te fazer Manda. é por que algumas pessoas usam, né, consideram a quinta família, os forfedas, não sei se eu falei corretamente, espero que sim. Forfeda, é isso mesmo. Por que alguns oraculistas, né, consideram o forfeda e alguns não consideram? E como que surgiu, né, os forfedas? Por que foi inserido os forfedas? Vamos lá. Como tudo nessa área é bem especulativo, né? Vou começar de trás para frente da sua pergunta para ficar melhor respondida, para ter até uma ideia. O que acontece? Tá bom. O Forfeda, ele acaba sendo incluído depois da aparição das 4 árvores. A gente não sabe da onde veio, quem incluiu, entende? Só que eles são ditongos, né? Provavelmente foi na época medieval, evidente, que é quando a gente tem as informações do Oan, né? E, assim, o que acontece é que nas línguas gaélicas, que é de onde surge o Oan, na Irlanda, não existe ditongo. Não tem essa estrutura linguística. E como o Forfeda são 5 árvores trazendo ditongos, então a associação mais lógica, e hoje a mais aceita, é que ela é uma equiparação ao alfabeto latino. Entende? Para que você pudesse o quê? Se comunicar. E aí, por que alguns estudiosos e oraculistas de Oan aceitam e outros não? Exatamente por isso. Quem aceita fala, mas o Oan todo já é medieval, então, e aí, qual é o problema de ter essa família, né? E a galera que é mais purista fala assim, não vou trabalhar com essa quinta família maluca, porque não faz parte da tradição, não faz parte da língua gaélica, tá? Mesmo como oraculista.
tá? Então, assim, de novo, é muito do entendimento de cada um, né? Eu sei que tem algumas marcações Oan em madeira e em pedra que se discute muito se é anterior ou não à época medieval, tá? Eu não lembro com certeza se é uma datação de carbono dessas pedras, mas, por exemplo, se for provado que é anterior à época medieval, ok, o Oan existe antes. E aí, realmente, o Forfeda não faz sentido nenhum. Entende? Eu, em Entendo. particular, não trabalho com os Forfeda, né? Eu trabalho só com as 4 famílias, e os Forfeda, quando vem para mim nos joguinhos, né? Eu tenho vários baralhinhos que eu compro de Oan. É que o meu agora é de madeirinha mesmo, eu estou encomendando um novo. Porque o meu, que eu inclusive comprei do Darta, eu perdi 3 feeds, né? E eu não sei nem onde. E aí, quando eu perco o feed, eu queimo todo mundo. Eu não fico com eles, não. Não queimei ainda porque a pandemia não deixou. Eu perdi faz pouco tempo. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Quando tem nos jogos, né, o Forfeda, eu uso ela como delimitação, né? Então, como são 5 árvores, nós temos 4 tesouros da Irlanda. Então, eu ponho um em cada direção e um quinto no centro, né? Que é meio que para afirmar os poderes mesmo das 4 províncias da Irlanda e o meio, que era onde estava o grande rei, né? Então, eu trabalho assim, né? Porque me faz sentido. Entendi. Meu amor, você Oi, travou. Isso, cortou. cortou. Pode falar. Agora voltou. Voltou? Voltou. Você topa fazer o vídeo da janela de filme com a gente? Topo. Mas aí agora a gente Então, vai acabar esse, é isso? sim, sim. A gente Tá. volta na outra semana com o vídeo da janela de filme. Não Da percam. janela de filme. Só Isso, mostrar aqui, aguçar isso, a o pessoal, curiosidade. né? Essa é a janela de Fion, que é parte do livro de Bellimont, que é de onde vem a grande parte da informação sobre o Owen, né? E a maior parte do pessoal usa esse tabuleiro para lançar os seus Owens em cima. E aí tem várias formas de ler esta criança, que é uma coisa bem complicada. Eu falo que faz uns 10 anos que eu Mas a gente vai estudo falar mais um Owen. pouquinho sobre isso. Não, claro, claro. Não, mas é que eu brinco, eu falo, faz 20 anos que eu estudo Owen e eu não entendo esse negócio inteiro, não. Cada dia tem uma novidade, né? Então é complicadinho. Juju, meu amor. Diga. Juju, meu amor, deixa eu falar. Divulga suas coisas, faz seu merchan, o tempo é seu, Ah, vai. tá bom. Manda aí. Então tá joia. Gente, eu tenho um canal no Facebook e no YouTube agora, que é Serendipity Empório Celta. Depois vai estar na descrição, né, do Do vídeo. vídeo. E para quem se interessou pelo Owen, eu vou começar um curso sobre Owen, né, para explicar mais a fundo as origens, explicar como cada feed, né, cada árvore, cada família, e como joga. Então, vai ter início dia 1º de agosto, né, estou aproveitando aí a energia do Lunassá, porque eu rodo pelo sul, que é para andar as coisas, os comércios, né, então, vou começar, vai ser videoaulas, uma aula por semana, 1h30 aproximadamente, porque eu sempre faço uma jornada de conexão com o elemento daquela planta que a gente vai estar trabalhando, daquela árvore que a gente vai estar trabalhando. E, fora isso, eu estou com mais 2 cursos também, um é mini curso, é super rápido, é Conexão com os Deuses Celtas, e são 15 dias, 11 divindades. Então, ele é um mini curso em que eu vou apresentar. Importante dizer
importante dizer que são os deuses celtas irlandeses. Irlandeses. Na verdade, no meu curso eu acresci 2, né? Que um que a gente chama de pancéltico, que é Cernunnos, porque ele se mostra em vários lugares da cultura, e porque todo mundo me pede, Ceridwen, que é uma deusa galesa, né? Mas tem esses 2 também. E é justamente, eu passo bastante conteúdo, bastante material sobre cada divindade, e para cada aula também tem uma jornada guiada. Aí, se vai ser só por áudio ou por teleaula, eu sempre deixo na mão dos grupos, né? Para cada um ver como. Cada grupo sabe como melhor funciona. E o terceiro curso, que eu estou começando também no dia 1º, esse também é dia 1º que começa, é sobre espiritualidade celta e druidismo. Então, ele é um curso de aproximadamente 6 meses, tá? E 5, 6 meses, e a gente vai estudar exatamente toda essa questão da cultura, como os celtas viam o mundo, o que é druidismo hoje, quais são